Já vai? Bora? Caralho. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como todos vocês sabem, essa aqui é a semana de finalização para competir. Eu compito nesse sábado, dia 28. Eu tô postando vídeo todo dia essa semana para mostrar para vocês como é que é o dia a dia de finalização de um atleta. E esse vídeo é justamente isso. Eu tô aqui com o coach Rubens e ele vai explicar para vocês como que vai ser, né? O que ele planejou até agora, porque as coisas podem mudar. Sim. Mas o que ele tá pensando que eu vou fazer aí em questão de superidratação, dieta, treino, etc. até o dia da competição. E também acho que seria interessante ele falar um pouco sobre o que vai ser diferente dessa finalização dos que foi no ano passado, né? Porque ano passado a gente foi bem, teve uma ótima evolução e tudo mais, só que foi a primeira vez que ele me finalizou e aí ele aprendeu um pouco mais sobre o meu corpo, entendeu como é que funciona, porque algumas estratégias não funcionaram tão bem e tal, ajustou para a segunda competição, fomos muito melhor e agora então ele tem uma visão um pouco melhor assim do Caio Botura, como é que o corpo dele responde à finalização e tudo mais. Então vamos lá, hoje é o primeiro dia, que é domingo, já é algo diferente que a gente fez ano passado, a gente começou na segunda mesmo, realmente fazer a finalização. E hoje aqui, pela planilha que você me passou, né, são 7 refeições, 200 gramas de frango ou tilápia por refeição, mais 75 gramas de arroz basmati por refeição, menos na última, que é só frango e abacate. Isso. Né, que é a única refeição que a gente coloca gordura. E água, 9 litros. Caralho. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente falar o que eu observei que não deu certo na finalização. Certo. Na primeira finalização. Primeiro que o físico do Caio, ele não estava tão pronto, não estava tão encaixado quanto está agora. Então isso já é uma condição que facilita muito a finalização. Eu sempre digo a mesma coisa. Você precisa depender minimamente da finalização para o resultado ser bom. Sim. Aquele atleta que chega tipo, na desidratação eu tiro essa retenção. Eu vejo muito isso, cara. O pessoal, eu ponho volume na hora que eu carbar. O pessoal sempre coloca assim... agora que a mágica acontece. Tipo, o cara tá esperando a mágica acontecer ainda. Ele, tipo, não posta uma foto do tipo assim, já cheguei onde eu queria chegar, Sim. agora é só finalizar, né? Sim. Porque a finalização é isso, é só dar aquela cereja no bolo. É isso aí, é um grande finale. E o que eu percebi? Ninguém se importa. Colocar o atleta o mais condicionado possível é um dever, é uma missão do treinador e do atleta para entrar na reta final não dependendo de nenhuma manobra. Por quê? Porque o corpo humano ele não responde da mesma forma aos mesmos estímulos. Então, isso fica muito dúbio, você não sabe o que vai acontecer. Então, o que eu percebi a primeira vez com o Caio foi que, primeiro, ele precisa sofrer para o físico dele prosperar. Você tá falando sério? O físico dele é um físico que resiste muito ao desgaste. Então, quando na segunda competição a gente levou ele lá no fundo do poço, sem carbo, desgastado, com sauna e tal, e recuperou ele com o carbo, fora que ele respondeu muito bem, entrou com um físico muito melhor. Isso é ruim? Não sei. É ruim porque ele tem que se desgastar mais, entendeu? Mas é exatamente assim que a maioria dos atletas que estão no topo lidam com o físico. É assim, por exemplo, que o Lucas Pinheiro lida com o físico. Sim. O Lucas é a mesma característica. Você olha, ele tá bem. Mas você tem que judiar do físico dele para ele ter aquele rebote e chegar no palco bom. Então essas são coisas que a gente já tomou conta de cuidar agora. Vai sofrer um pouco mais no começo da peak week para não sofrer no final, para ter um carb mais tranquilo e tal. Toda categoria que tem margem de peso também faz a gente acabar olhando para a referência de peso do atleta. Então o Caio está numa posição confortável no momento, tá só 6 pounds acima do peso que ele tem que bater, 7 pounds no máximo, né? 3 7 quilos. pounds. 3 quilos, 3,5 kg. Isso é uma coisa tranquila, haja visto que normalmente ele já se hiperidrata, né? Já toma muita água e a gente vai fazer um corte de água porque isso é uma estratégia boa para ele bater o peso, né? Sem contar que a depressão já vai tirar uns bons quilos dele, não vai ter tido tempo dele repor ainda todo o glicogênio e tal. Essa competição tem uma característica diferente, que ela vai ser logo pela manhã e não tem show. Então a estratégia toda é disposta para fazer com que o Caio já acorde bem. Já suba no pre-judging o melhor possível e não tenha que fazer nenhuma manobra ali, porque não vai ter tempo de fazer uma manobra para as finais, né, para tipo disputa de overall, etc. Não, papum, é o físico que acordar já vai. Então, provavelmente, depois que a gente falar exatamente da finalização, vai dar tempo da gente explicar melhor, mas provavelmente o Caio tem até que acordar na madrugada, né? Mas eu já falo isso para vocês. Bom, o que basicamente faz uma finalização? Primeira coisa, hiperidratação. A hiperidratação faz com que você force seu corpo a eliminar a água. Não existe diurético melhor que a água. Não existe. Simples assim.
tá? Se você está se sentindo retido, toma mais água. Toma mais água e mais água, mais água e controla o sódio que você está comendo. Você vai ver que a diurese é sensacional. Cria um efeito termogênico muito bom também. Então isso faz com que você, né, precise gastar mais caloria, basicamente, para acelerar seu metabolismo. Simplesmente pensa assim, né? O que a gente todo mundo já tá cansado de ouvir, mas para os leigos. Se o seu corpo tá recebendo muita água, ele fala, pô, eu tenho uma fonte de água aqui constante e boa que tá vindo tranquilamente, então eu posso liberar essa água do meu corpo que tá aqui, eu não vou segurar ela. Agora, se seu corpo tá vendo que você não tá bebendo água suficiente, ele precisa de água para funcionar, ele precisa de água para realizar dezenas de funções metabólicas, então ele vai segurar um pouco daquela água, por isso que você fica retido. Exato. Então, a água vai ser assim, água muito alta, 9, 10 litros em alguns momentos durante a semana. É importante falar que assim, é muito alta, 9, 10 litros também, porque eu já bebo bastante água como um atleta. Se eu bebesse 8 litros todos os dias, você ia ter que fazer eu beber 11, 12. 12 litros, agora, entendeu? Para realmente aumentar a diurese, porque senão não ia mudar nada. Então você sempre tem que saber o quanto que você está tomando de água durante a sua preparação para saber como vai fazer na isso aí, o cálculo é dali para frente. Você sempre calcula em cima do que a pessoa já toma. Então a água fica alta até mais ou menos quinta-feira. Quinta-feira a gente faz uma pequena queda nela, nada. Ele vai voltar a tomar o que ele toma normalmente, 4, 5 litros. E aí, na sexta-feira, a gente vai fazer um corte que vai depender muito de como que vai estar o peso dele. Eu tiro a água antes, se eu ver que eu ainda preciso eliminar muito peso até a hora da pesagem. Eu não tiro água, que seria fantástico, se eu ver que o peso dele já está chegando bem perto. O controle de sódio fica normal até quinta-feira, só na sexta-feira a gente não coloca sódio nenhum, por uma única e exclusiva razão de não ter elementos que segurem peso no corpo dele para pesagem, né? Mas eu até recentemente tenho gostado de fazer a finalização sem cortar o sódio dos meus atletas. E aí a gente vai fazer uma brincadeira com carboidrato, principalmente no organismo dele. A gente vai tirar bastante carboidrato nesse começo de semana. Vamos ver como é que o físico dele vai reagir dia a dia, vou estar todos os dias com ele. Se ele continuar segurando muita densidade, que é algo comum para o Caio, eu vou até zerar o carboidrato algum dia para ele ficar bem debilitado, porque isso vai fazer ele repor melhor. E aí a gente volta a colocar carboidrato de novo, vai ter muito volume de água entrando, então o carboidrato consegue pegar a molécula de água e levar para o músculo, dar aquele aspecto denso, né, e tal. Sim. Então, é basicamente isso. A finalização nada mais é do que uma situação de tentar colocar o atleta na melhor versão dele em uma semana. Por isso que a Peak Week ela dura aí de 7 a 10 dias mais ou menos. Sim. Porque ela depende de uma série de fatores, né? E também você vai colocar aquele físico por um dia no palco, né? Não é um físico que você consegue manter. Então o melhor físico mesmo que você vai ficar com ele é o físico de agora, entendeu? É o físico que eu atingi agora. Sim. Agora a gente bota cereja no bolo pra dar a festa no sábado. Depois a gente come o bolo e aí... Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Sabe uma coisa interessante? Quem é atleta vai entender o que eu tô falando. Muitas pessoas competem e acordam no dia seguinte pensando assim, pô, eu devia estar assim no palco. Já viu isso? Não carbou direito. Não é nem isso, cara. É uma falsa impressão na maioria das vezes. Porque o que acontece é que o cara ele tava debilitado, ele sofreu demais, aí depois ele foi, comeu, tal, desidratou, pele chupou e tudo, ele competiu. Ele não se sente tão cheio, tão denso como no domingo de manhã, porque ele tava sem água, ou porque ele tava com menos água, ou porque ele não estourou tanta dieta e tal. O que a maioria não percebe é que nesse dia que ele acordou cheio, vascularizado tudo, ele também tá com uma camada de água maior na pele. Sim, Entendeu? Então o cara tem essa impressão de, pô, devia estar assim ontem. Pode ter certeza que você não queria estar assim no palco, cara. Pode acontecer de você errar o time e acordar melhor. Pode acontecer. Mas a maioria das vezes o que eu vejo é os caras impressionados pelo pump e pela vascularização, achando que era daquele jeito que eles Principalmente vascularização, né? Porque o cara estoura a dieta com muito sódio e tal. Sim. E vascularização não ganha campeonato. É legal? É, mas não ganha campeonato. E até às vezes em excesso pode atrapalhar. É isso que eu ia dizer. Você vê realmente divisão muscular e tudo mais. Então, pra nós, árbitros, quando a gente está embaixo ali, é muito melhor você julgar um físico com cordes profundos, vincados, sem muita vascularização. Deixa o físico mais limpo, deixa o físico mais bonito, mais estético. Isso acaba tendo um peso pequeno ali, né? Mas tem um peso na hora que você for julgar. Você vê um cara que está extremamente vascularizado, mas que não afunda corte. Novamente, quais são os critérios de avaliação? Simetria, proporção, volume, densidade e definição. Não tem vascularização no meio. Não. Então, vamos aqui para a semana. Eu falei lá já para vocês como é que é a dieta de hoje. Vocês podem ver que é pouco carboidrato, né? Eu acho que até menos do que ano passado. A gente começou acho que com 100 gramas por refeição, agora tem 75 gramas de arroz. E arroz basmati, que é arroz com um índice glicêmico um pouco mais baixo. E só a última que é sem nada. E eu nem tô comendo muito legumes, porque na última finalização eu comi muito legumes com todas as refeições. Isso causou uma distensão abdominal em mim
gases, eu não estava confortável, eu não estava bem, eu não quero arriscar isso acontecer de novo esse ano. Então, de 3 refeições que eu fiz até agora, só uma eu coloquei um pouquinho de abobrinha. E amanhã é a mesma coisa, né, que é segunda-feira. E na terça aqui, pelo que o coach está querendo me mostrar, eu já vou zerar carbo. Só vai ser a frango e aspargos em todas as refeições, porque o aspargos tem uma característica diurética também. Sim. E é interessante porque assim, vai ser um dia só, vai ter uma distensãozinha abdominal por entrar mais fibra e tal, mas suficiente para você tirar, porque a gente ainda vai ter dias até a competição. Um dia só? Mesmo. Meu pau, você botou 3 dias aqui de zero carbo, terça, quarta e quinta. É mesmo? É. Que merda, hein? Caramba, eu sou mal, hein? Você é mal, filho. Não, mas então, tudo isso pode mudar, né? Isso é um pré-planejamento. O maior erro de um treinador ou de alguém que está liderando a preparação de alguém é não voltar atrás, cara. Sabe, isso aqui essa porra é um bagulho do dia a dia. Sabe, não tem como. Você avaliar o seu atleta, ainda mais na Peak Week todos os dias, é fundamental. É que nem o Cris Aceto, né? Que hoje em dia pode ser considerado um dos melhores treinadores do mundo aí. Sim. Ele vai ver o atleta dele na semana final umas 3 vezes por dia. Ele vai ver o cara, ele vai pegar na pele do cara, ele vai sentir e ele altera a dieta cada vez que ele vê o cara. Então, tipo, o cara não sabe o que ele vai comer depois. Ele chega lá e fala pro cara. Então, realmente... Não, cara, se você tem um treinador que te manda algo engessado assim, ó, é isso que você vai fazer. Mês que vem você fala com pô, esse aqui é seu treino do próximo mês. Você vai competir, cara. Se é um trabalho convencional, por exemplo, se eu vou seguir uma ordem, eu não posso incomodar mesmo, tipo, o Caio em um mês, cara. Tipo, eu tô começando um trampo, entendeu? Eu tenho que melhorar meu físico ainda, pelo menos ele ser digno de avaliações, assim. Agora, competição, brother, é um bagulho que, assim, você coloca o cara de baixo carbo, né? Aí você faz 3 dias de low. Aí você começa a perceber que o terceiro dia tá derrubando, cara. Aí ele faz o high não enche. Entendeu? O que você tem que fazer? Encurtar o período de low carb. Esse cara tem um metabolismo muito acelerado, perde muita densidade. Se você vai perdendo a mão, fica cada vez mais difícil de você recuperar e o cara vai ficando aquele músculo flat, entendeu? Então, eu vejo que muitas pessoas dão valor demais pra definição na hora de competir e esquecem das outras coisas. E se a gente for perceber, já faz alguns anos que nem sempre o mais definido do palco ganha Mr. Olympia, Arnold Classic e tal. Sim. Né? Beleza, seguinte então, pra gente finalizar essa parte aí da superidratação, tem uma coisa muito importante que acontece, que você até mesmo me falou, que na superidratação você pode perder o balanço de eletrólitos do corpo, né? Porque é muita água e aí, pra quem não sabe, né, eletrólitos, magnésio, cálcio, sódio, potássio, que realmente mantém a hidratação muscular. Então, quando você joga muita água, você dilui isso, né? Porque tem muito fluido dentro de você. E isso pode causar alguns problemas, até mesmo na hora do carb up. Com certeza. Isso aí, na verdade, por mais que eu já soubesse, né, de você perder mineral quando você hiperidrata, era uma coisa que era uma inércia da preparação que eu não dava tanta atenção assim. Recentemente comentei com o Caio, né, vi o Matt Jensen comentando sobre, e eu comecei a ficar meio preocupado com isso, né. Então, isso explica muita coisa. Isso explica, às vezes, o atleta que tá fazendo a Peak Week, ele não encher tão bem na reta final. E isso explica também porque a maioria desses treinadores mantém o sódio mais alto do que o normal, né, na última semana, ao contrário do que se faz no Brasil. Eu já vi você aumentar o sódio para aumentar o trabalho da bomba de sódio de potássio, e quando você tira ela ainda tá meio que na inércia, entendeu? Sim. Então... e normalmente a gente trabalhava com sódio um pouco mais baixo na semana, eu já deixei normal. Pro Caio comer sódio normal essa semana. Ainda não quero subir de uma vez, né? Mas quero ver como que vai se comportar o físico dele normal. Uma outra estratégia, você falou, é usar mais polivitamínicos. Mais multivitamínicos, que venham com minerais, né, na Eu forma. até pensei esses dias, o Dr. Fear tem um complexo de hidratação, que tem os sais minerais. Então é algo que a gente usa também bastante, que é o suplemento de aminoácidos da Dragon, que já vem com esse complexo de hidratação. Então são várias coisas aí que você pode se preocupar, que você tem que pensar nessa hora, porque cada detalhe importa. E vocês viram, agora não tem mais dieta flexível, agora é isso daqui mesmo, é seguir a parada, porque qualquer coisinha o físico já muda, né? Qualquer alteração na dieta, o físico já vai mudar, e a gente não quer que mude para pior, sempre para melhor. Não que mudaria para pior se eu comesse, sei lá, batata em vez de arroz, mas a gente quer manter um padrão. Aliás, nisso existe flexibilidade, né? Sim, nisso existe flexibilidade. O que eu passei é um marcador, porque o Caio precisa ter uma referência. Se ele fala pra mim, Rubens, eu me sinto mais à vontade fazendo carb up com batata inglesa, manda bala. A flexibilidade entra nesse momento. Então, não é também uma coisa, meu Deus, é assim que faz uma Mas eu calculei os macros aqui, dá pra eu comer um lanche lá no Mac de frango grelhado. Ele está bêbado? Aí não dá, entendeu? Não vai fazer isso. Então, é mais ou menos isso, só vamos agora falar do final, que é sexta-feira, que é o dia antes
antes da competição, que é o Carb Up, né? Ele colocou aqui 400 gramas de arroz para 7 refeições junto com o frango, mas o frango é 75 gramas só. A gente diminui bastante a proteína, porque a gente não quer um volume muito grande dentro da barriga, a gente não precisa de proteína nesse dia, a gente proteína não tá demora tentando, mais para digerir. a gente não tá tentando anabolizar ou não catabolizar, até mesmo o carboidrato tem efeito poupador de proteína, então aqui o foco é carbar, é encher o físico. Só que na última competição a gente viu que uma melhor estratégia para mim, né, que funcionou bem, foi jogar uma comida carregada com sódio, um lixo, né? O que você tá pensando nesse ano? A mesma coisa, se tudo der certo, fazer uma desidratação boa com você, não muito surrada. Nessa primeira competição, eu não vou esfolar o 100% do Caio. Ele tem mais, no mínimo, 3 competições depois dessa. Então, a nossa ideia principal é colocar um bom shape no palco com o mínimo de desgaste possível. Então, eu não descarto a possibilidade dele não estourar a dieta um dia antes, deixar para estourar na manhã do campeonato só. Eu não descarto a possibilidade dele fazer o carb up dele o dia inteiro com alimentos pouco convencionais, muito açucarados, tipo doce de leite. Glória a Deus. Mel, coisas do tipo, caso eu veja que ele está demorando para encher. Isso dá um controle maior do que você estourar desde o começo do dia já com pizza, hambúrguer e tal, porque você não vai ter controle do sódio, aí fica muito perigoso. A princípio, a minha ideia é fazer o carb up na sexta-feira normal, para a água mais ou menos umas 5, 4 da tarde, assim. Aí, quando for umas 10, 11 da noite, ele vai comer algum alimento bem carregado. Glória a Deus. Para o resto da água que está ali poder migrar para estômago, eliminar em fezes, eliminar urina, coisas do tipo, e não ter mais nada na pele quando ele acordar no sábado. E uma coisa muito importante, um elemento importante da preparação que eu acredito que vai funcionar com o Caio é isso. Eu gostaria muito que na sexta-feira ele fosse dormir cedo, se ele conseguir, para ele acordar um pouco mais cedo no sábado de manhã, que é a manhã do campeonato, por volta de 4 da manhã, 5 da manhã, para ele comer. Porque as refeições prévias de antes de ir para o palco vão ser importantes para ele e ele não pode comer grande volume, porque senão ele vai ter distensão abdominal. Então ele não pode depender de uma refeição para encher ele para o palco. Ele vai ter que fazer 2, 3 refeições pequenas, só que abertas. Refeições convencionais, ele pode fazer parar num IHOP, comer umas panquecas. Eu tava pensando nisso, né? Então, umas coisas que vão assim, são saborosas, vão entregar muita caloria sem ter tanto volume. É aquele inverso da dieta do tempo inteiro, né? Que a gente coloca a densidade energética abaixo. Agora é o contrário, quero que ele coma pouco e tenha uma bomba de caloria ali para ele, que vai ajudar bastante, né? Legal, então acho que é isso aí. Explicamos bastante como é que é a finalização, como é que vai ser a minha finalização. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana vai ter vídeo todo dia, vai ter bastante vídeo com o coach, vai ter vídeo de treino e tudo mais. Então deixa seu like, se inscreve no canal, comenta o que você está achando, comenta que vídeos que você quer ver dessa semana. Se inscreve no canal do Coach Chubis também, que ele está postando bastante vídeo, muita informação, sempre focado em atleta, alta performance, mas também pro iniciante que está começando agora e quer aprender mais. E é isso aí, meetoficial.com.br, cupom Caio, dragonfarmbrasil.com, cupom Caio também, se você quer dar uma moral pro canal. É isso, valeu, falou, alguma coisa? Não, fui.